Então vamos à palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler no capítulo 1, versículos 6 até o 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 14, que diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Agora preste atenção, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Agora entenda, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Presta atenção, vou ler de novo. Parte B. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Como é que ele trouxe a imortalidade? Mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Deus que trabalha dentro de nós, que faz a obra de dentro para fora, que nos ama e que quer que entendamos a verdade da tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Olha para estes irmãos, para estes jovens, essas pessoas que estão aqui. Às vezes a gente pode estar na igreja sentado, Senhor, com a cabeça em outro lugar, displicente, não entender, nem ouvir, apesar de estar ouvindo. Então que todos estejam com a mente segura, dominada, apta para receber primeiro a palavra na mente, para descer no coração. E abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver, ficar impressionado com a palavra aqui dentro do nosso espírito. Assim, acreditando, nós oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Quero repetir só um versículo. Versículo 10. E manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. Presta atenção. Entenda. O qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade. Imortalidade, deixa eu gritar. Imortalidade, mediante o que ele trouxe a imortalidade? Mediante o Evangelho. Ontem nós tivemos uma reunião de família. Geralmente a gente, não sei quanto a você, né, e quanto às outras famílias, mas geralmente a gente consegue ver a família toda quando morre alguém. E vai lá no velório, né? E o defuntão tá lá, né? Aí aparece todo mundo, gente que a gente não via 5, 2, 1, 10 anos, né? É isso ou não? Talvez você ande mais junto com a sua família, né?
Mas ontem eu tive uma reunião de família, uma sobrinha nos ligou, se comunicou conosco durante a semana. Falou, olha, vem aqui no salão do apartamento onde moro, eu quero reunir todos os primos, os sobrinhos, os tios, né? E fomos todos para lá. Chegamos lá, eu olhei aquele monte de criançada que já são os filhos dos meus sobrinhos, né? E meus netos também, aquele monte de criança com os mais adultos, mais jovens que são sobrinhos, e poucos velhos. E vendo tudo aquilo ali, fiquei pensando, poxa, está aqui um neto que meu irmão morreu antes que ele nascesse, ele nem sabe que ele teria mais um neto. E ali vinha minha irmã, nossa, fui tirar uma fotografia, você parecia com o papai. Eu falei, que parecer com o papai? Já vem me parecer com um morto, né? Brincando assim. E parece com o irmão. Todo mundo parecia com todo mundo que já morreu. E aí eu vi aquela geração nova, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Eu voltei ao passado um pouquinho e falei, nossa, como tanta gente já morreu. Então, você que é mais velho, não fique com medo. Não vai achar, lá vem uma palavra de maldição, morte. Não. Relaxa. Mas eu lembrei do pai e da mãe, fazia tempo que nós não nos reunimos daquele jeito. E lembrei do pai e da mãe, e de um aqui, de outro ali, do meu irmão. Falei, nossa, todo mundo já foi dizimado. E a primeira coisa que você vai pensar em quem já morreu, o que você pensa? No Evangelho. Você pensa no Evangelho. E você pensa o quê? Que na maior parte da mentalidade das pessoas é assim, morreu, acabou, descansou, né? Não é assim, descansou, ele descansou, acabou, tá tudo bem, morreu. Mas eu fico pensando que até onde a igreja enxerga quando Paulo fala que Cristo, ele destruiu a morte. Se ele fala que destruiu, é porque destruiu. Como? Na sua ressurreição. E ele trouxe através do Evangelho que está aqui, não é Velho Testamento, não é lei, é Evangelho. Ele trouxe uma coisa chamada imortalidade. Ele veio trazer a imortalidade através do Evangelho. E eu fiquei pensando no Evangelho que se prega hoje. Você vai ter isso, você vai comprar aquilo. Você vai comprar uma calça nova, você vai para uma casa melhor. Você vai abrir um negócio. E o quanto a igreja está devendo de pregar a imortalidade que Cristo veio trazer. Porque quer queira ou quer não, meus irmãos, eu sei que é chato falar isso. Mas um dia nós vamos passar para lá. E toda a nossa geração, olha para esses governantes, para essa gente toda, todos eles vão para o beleléu, vão ou não vão? Não tem um que vai ficar aqui. E todos vamos morrer, não fica triste nem com medo. Mas Cristo veio trazer a imortalidade. Olha como isso é grande. Olha como isso é grande, ele veio trazer, mediante o Evangelho, essa coisa chamada imortalidade, a vida que não tem fim, que não acaba. Então, o que ele está propondo? Que se eu acreditar nele de todo o coração, depois desta carne eu vou ser imortal. Você vai ser imortal. Quem acreditou vai ser imortal. Nunca mais a morte vai ter domínio sobre ele, porque ele destruiu a morte. Você acredita nisso? A imortalidade mediante o Evangelho. Então nós que acreditamos, essa vida eterna já está dentro de nós agora no nosso espírito. E nós vamos gozar da imortalidade. Então vamos trabalhar alguns textos da palavra de Deus, para ficar bem claro na nossa mente isso. Vamos lá para... Você está aqui em Timóteo, vai um pouquinho para frente, passa Hebreus, e você vai chegar em Tiago, Tiago capítulo 4. Vamos ler ali desde o versículo 13. Ele diz assim:
ele está falando como os projetos humanos, eles são falhos. Ele diz assim, no versículo 13, Tiago 4,13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. A pessoa está fazendo um monte de plano, um monte de projeto. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou construir, vou ganhar, vou ter lucro. Isso na mentalidade dela. E é bom ter planos, não é ruim. Mas aí ele mostra uma coisa interessante, ele fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Acreditamos que estamos com Deus, mas é claro. Deus é o nosso Pai que nos guarda, sim. Mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então ele acrescenta, o que é a vossa vida? Ele faz assim uma pergunta, o que é a sua vida? O que é a sua vida? Ele mesmo responde. Ele diz assim, sois apenas como neblina. Aparece por um instante e logo se dissipa. Eu lembro quando eu ia para a escola, entrava às 7 horas da manhã na escola, olha, já faz meio século, viu? Naquele tempo tinha muita mata ainda em São Paulo. E eu morava num quintal assim, era 54 metros de comprimento, 10 por 54, e a casa era lá no fundo. Então quando eu saía cedinho para ir na escola, eu ia a pé para a escola, tinha que sair 6h30 de casa e ir a pé, para chegar lá e entrar às 7. Quando a gente abria a porta, assim, tomava o café, abria a porta, eu não enxergava o portão da rua. Não enxergava por quê? Tinha aquela neblina enorme. Então a gente ia brincando assim, vamos fumar. A gente brincava de fumar. E saía aquele ar quente pela boca. Não era assim antigamente? Tinha muito mato aqui em São Paulo. E a gente entrava na escola no recreio, quando dava ali umas 8h30, 9 horas. Quando a gente saía no pátio, assim, para tomar um lanche, jogar uma bola, brincar, gritar um pouco, né? Daqui a pouco a gente olhava, aquela neblina toda já tinha sido dissipada. Já estava um céu azul, um sol brilhante, a gente nem lembrava que a gente fez aquela brincadeira de manhã. Aquilo evaporava, sumia rapidamente. Então o que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida, presta atenção, talvez você quisesse ouvir assim, você vai ter vitória, receba, levanta a mão e receba, é agora! Mas eu não vou falar isso. Vou falar outra palavra de vitória. Tem gente que só quer ouvir isso. A nossa vida é isso, presta atenção. É como uma neblina, aparece naquele auge, parece que é uma coisa de grande duração. Mas quando eu olhei lá aquela família, aquelas crianças pequenas, meus irmãos que nem viram outros que nasceram, morreram sem ver. E parece que o pai, parece que a mãe viu o coração das minhas irmãs com saudade de quem morreu. Né? Vendo o jovem no velho. O que é a nossa vida? Aquilo que passa, a nossa vida passa rapidamente. Você não lembra outro dia, você era criança? Lembra que você era criança? Era ou não era? Lembra? Já contei isso para você, vou contar de novo. Eu passei uma aflição grande quando eu era criança. Meu irmão mais velho, ele tinha 11 anos mais que eu, ele pôs uma pipa no alto. Eu lembro até hoje, verde. E tinha um eucalipto assim. E ele me deu nas mãos aqui e falou, não deixe enroscar a barriga da linha na ponta daquele eucalipto. Você tem que manter em cima daquilo. E ele foi fazendo não sei o que, não vinha mais. E eu encostado no tanque, não tinha como andar para trás. E aquela barriga quase ali, eu numa aflição, torcendo para ele voltar logo, com medo. Eu tinha o quê? Uns 2 anos e meio, 3 anos, até hoje. Trago aquela imagem daquele momento que eu vivi na minha mente. Mas já se passaram o quê? 40 e tralalá. Lembro que tinha um pé de pêssego lá no fundo do quintal. E um dia de manhã eu sei assim, vi aqueles pêssegos. Meu pai ensacou alguns para o mosquito não vir pôr o bicho lá. E quando nós colhemos aquele pêssego bonito que ele se compra na feira, e tinha gosto, era doce, não era que nem os pêssegos de agora, bonito e aguado. Tinha gosto. Lembro disso como se fosse hoje. Está aqui o retrato, porém, já se passaram quase 50, já se passaram 50 anos, porque eu estou indo para 60.
Então o que é a nossa vida? Vamos ver uma coisa que Pedro disse. Vamos ali, 1 de Pedro, vira uma página ou duas. Vai cair no capítulo 1 de Pedro e ele diz, 1:24. Vamos ler desde o 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual é vivo e é permanente. Pois toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que Pedro está dizendo? Ele fala que a nossa carne, essa vida na carne, vou ler para não errar, é como a erva cresce e produz uma flor. Então a glória da nossa carne, dessa vida na carne, é como erva, e toda a sua glória é como a flor. Secou a erva, o que acontece com a flor? Também seca. É uma coisa rápida. É uma coisa rápida. Vai lá na floricultura, compra aquelas florzinhas bonitinhas, vem tudo assim. Põe lá uma água, daqui a pouco você olha, um chorro, já foi a glória dela embora, sim ou não? Por mais que você compre uma orquídea, ela vai murchar também, essas duram mais. Mas vai murchar. Ele está dizendo que a vida da carne é isso. A glória é como uma flor de uma erva. Daqui a pouco aquilo murcha e se vai. Que é uma coisa rápida, meus irmãos. É uma coisa rápida. Agora Cristo veio trazer o quê? A imortalidade através do Evangelho. Então vamos ler algumas coisas aqui. Vamos lá, João. Vamos trabalhar muito em João agora. João capítulo 3. Vamos trabalhar muito. Qual o principal propósito de Cristo ter vindo ao mundo? Por que Deus se encarnou em forma de homem, assumiu um corpo humano, veio andar aqui na terra, foi para uma cruz? Qual o objetivo principal de Deus ter passado por todo esse processo, se humanizar e vir aqui na terra? Qual o objetivo principal de Deus? Então João capítulo 3, versículo 16, que você sabe bem, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para que esse único filho foi dado? Isso aqui é o Evangelho. Deu seu filho único para que todo aquele que nele acreditar não pereça, não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, preste atenção, nós vemos um evangelho hoje que só fala das coisas terrenas, só promete coisa da terra, uma igreja que está atrás só das coisas terrenas. Dificilmente você vai ver alguém na televisão pregando a eternidade. Fala a verdade, pregando a vida eterna, pregando a condenação eterna. Tudo que se passa lá, a maior parte é só coisa aqui da terra. É uma aula de filosofia. Faz isso, não faz aquilo, deixa de fazer, vai para cá, toma essa atitude, 7 passos para lá, e no fim você vai ter vitória. Não é isso. Ou então você vai prosperar. Mas por que Deus deixou a sua glória assumir um corpo humano? O que tinha no coração de Deus quando mandou Jesus Cristo? Qual era o propósito principal de Deus? Será que Deus tinha esse evangelho na mente dele quando ele manda Jesus? Esse evangelho materialista, humano, terreno? Será que ele via todo esse processo da encarnação só para isso? Ou ele consegue ver almas que têm eternidade, que vão estar eternamente perdidas se não encontrar Jesus Cristo, e ele ama essas almas? Qual é o fundamento principal do coração de Deus a mandar Jesus vir aqui na terra? Não é nada dessa terra, são as pessoas. É a salvação do homem. Quer dar a vida eterna para o ser humano, porque ele sabe que a vida do ser humano é curta, vai morrer. E se não acreditou em Jesus Cristo, pode ter sido bom, bonzinho, um bom pai, uma boa mamãe, não está salvo, não está salvo. Está condenado, essa que é a verdade. Não tem outra palavra para falar sobre isso.
Pode ter feito muita caridade, está perdido. Pode ter crido em Maria, está perdido. Pode ter achado que se reencarnou 1000 vezes, está perdido, não está salvo. Pode ter dado seu tudo na fogueira santa, não nasceu de novo, está perdido, não está salvo. Porque Deus amou o mundo. Quando ele fala mundo, ele está vendo o ser humano, a raça humana, o homem que perdeu a imagem e semelhança dele porque se tornou pecador, se tornou a imagem e semelhança de um Adão pecador. Então, o alvo de Deus é esse ser humano, é esse projeto. Eu quero trazê-los para mim, quero que eles venham viver eternamente comigo, quero salvá-los. Então Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá Jesus Cristo. Com qual finalidade? Para que todo que acreditar, e quando acreditar em Jesus Cristo, por favor, você já sabe, tem um monte de Cristo sendo pregado. Mas é acreditar em Jesus Cristo como diz a Escritura, o Cristo crucificado. O verbo que se fez carne veio, foi para a cruz e morreu por causa dos nossos pecados. É o Cristo crucificado. Acredite em Jesus, qualquer um fala que acredita em Jesus. Para que todo aquele que acreditar em Jesus, acreditar nele, o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai perecer. O que é perecer? É se estragar, é se perder eternamente, é apodrecer. Para que não pereça, mas com qual finalidade Jesus foi enviado? Mas tenha o que? A vida eterna. Então qual é o objetivo de Cristo ter vindo ao mundo? Eu tinha um Fusquinha. Agora comprei uma BMW, pastor. Foi só eu pegar aquele sal grosso, jogar no escritório, apareceu o elefante branco. Não, elefante branco não faz parte da história. Cheio de dinheiro. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? Vai ter a vida eterna. Vai ter a vida eterna, porque todos nós passaremos pela morte. Você pode estar com a maior saúde e achar que não. Eu posso estar falando eu posso estar falando com você aqui, amanhã você está lá. Oh, coitado, pregou ontem à noite na igreja. O pastor pregou da vida eterna e foi embora logo. Amanhã você... Quem garante? É profético? Não tem nada de profético. Se acontecer, aconteceu. Foi revelação. Mas eu fico pensando, quando Deus olha um ser humano que Ele ama, presta atenção. E ele sai do corpo, sai a alma e o espírito dele do corpo, condenado. E vai ser perdido por Deus. Vai perdido. Não vai vir... Entende? Se um filho acontece alguma coisa grave com o filho, você não sofre. E o coração de Deus, quando vê um ser humano que passou uma vida toda aqui na terra, nunca quis saber do evangelho. Pior ainda, foi numa igreja que não pregou a salvação. E se perdeu. O que ele sente? Como ele vê? O que se passa dentro do coração dele, se a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo. Então nós temos que pregar a eternidade, falar sobre isso, anunciar o evangelho, porque a eternidade, Paulo diz que vem por meio do evangelho. Vamos para outro texto. Vamos ver bastante João agora. João capítulo 4 é o capítulo seguinte. No versículo 14, ele está naquela conversa com a mulher samaritana. Mas no versículo 14 ele está falando da água que se a mulher beber nunca mais terá sede. Eu não vou ler esse texto todo, que é muito grande. Aí Jesus disse no versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, a água que ele se refere é que estava ali no poço de Jacó, tornará a ter sede. Depois ele diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida.
para a vida eterna. Então Jesus está prometendo uma água para essa mulher, que é o Espírito Santo. E se ela beber disso, vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Para a vida eterna. Olha como Jesus falava da vida eterna. Vamos trabalhar mais. Capítulo 5 de João. Vamos discorrer João inteirinho, para você ver quantas vezes se fala da vida eterna. 5:24. Olha lá, capítulo 5 de João, versículo 24. Isso aqui é verdade, está escrito, é verdade. Olha o que ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, presta atenção, meus irmãos, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não vai entrar em juízo, mas passou de onde para onde? Passou da morte para a vida. Então ele está dizendo, tem a vida eterna. Aquele que ouve a palavra e acredita naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Então esse juízo do último dia, nós já fomos absolvidos, porque o nosso juízo caiu na cruz. Então nós não vamos entrar em juízo para condenação. O que nós vamos ser julgados é aquilo que nós fizermos para receber um grande galardão ou um pequeno galardão. Mas nós não entramos no juízo para sermos condenados e julgados. Por quê? Porque nós já somos salvos. Não entra em juízo. Mas já passou de onde para onde? Passou da morte para a vida. Então você que crê, presta atenção. Nós estamos nessa dimensão material aqui complicada, aflitiva, emocionalmente complicada, insatisfeita. Mas já passamos da morte para a vida. Acredita nisso? Já passamos da morte para a vida. Se está escrito, é verdade. E vamos lá, nesse mesmo capítulo, vamos lá para o versículo 39. Olha o que ele fala. Examinai as escrituras. O que é examinar? Quando você vai fazer um exame de sangue, o que o doutor pede? Hemograma completo. Vem lá um monte, uma lista de coisas para esmiuçar tudo que tem no teu sangue. Sim ou não? Então o que é o exame que ele está dizendo aqui? Pegar as escrituras, um exame completo, examinar, trabalhar, parte por parte, olhar principalmente a nova aliança. Porque quando Jesus fala para examinar as escrituras aqui, não tem nada do Novo Testamento escrito. Tudo ainda é lei. O evangelho está começando. Ele não foi para a cruz ainda. Não cumpriu o sacrifício perfeito. Mas ele fala, examinai. Se eu encontraria examinando o Velho Testamento a vida eterna, imagina que eu encontro no Evangelho a respeito da vida eterna. Que nós estamos na nova aliança. Então ele fala, examinai, faça o exame. Examinar as escrituras, olha, analisa. Exame geral disso aí. Por quê? O que você vai encontrar nas escrituras? Porque julgais ter ali nas escrituras, aqui ó, a vida eterna. Está aqui ó. E são elas que de mim testificam, Jesus Cristo disse. Então o que é o exame das escrituras? Meus irmãos, eu fico estarrecido com tanta gente dentro da igreja que não conhece o evangelho. Eles viveram de campanha, de voto, de sacrifício, de propósito, sobe monte, desce de monte, e não conhece o evangelho da graça de Deus. Não esmiuçaram, não examinaram as escrituras. Eles só ficam no glória, oh glória, só ficam nisso. Tudo é glória. E não examinaram. Sabe o que é examinar as escrituras? E olha, você está olhando para mim. Quem sabe você também não está examinando, está dormindo. Ou então acorda de manhã, eu vou ler uns salmos. Eu gosto tanto do Salmo 91 e o 23. O que é um exame da Escritura? É pegar a carta de Gálatas. Versículo por versículo, examinar. Examinar, trabalhar, examinar. Vocês estão entendendo ou não? Vocês vão encontrar nela a vida eterna. Vocês não vão encontrar nela
as casas, os carros. Vocês vão encontrar aqui na terra essas coisas, na mão dos vendedores, né? Mas as Escrituras vão encontrar a vida eterna. Então sabe o que é o exame? Sabe o que é o povo evangélico? É um povo preguiçoso. Até eu sou preguiçoso. Não estou aqui como o santão e você é um coitado que eu vou te oprimir. Não. Não examina as Escrituras. A gente faz um estudo de sexta-feira, é um trabalho para as pessoas virem. Vocês vão encontrar, examinar. Vocês vão encontrar nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Vamos ver outros textos. O que vai encontrar nelas? A vida eterna. O que Paulo disse para Timóteo? Trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. João 5,39. Vai lá, vira uma página. Não, já vimos o 5,39. 6,27. Jesus Cristo fez uma multiplicação de pão, o pessoal comeu pão de graça e foi atrás dele. E perguntaram quando ele tinha chegado naquele lugar. Jesus disse assim: olha, vocês vieram aqui porque vocês comeram pão de graça. Aí no versículo 27 ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o selou com o seu selo. Então o que Jesus está dizendo? Nós trabalhamos muito pela comida da terra, trabalhamos, precisa trabalhar. Mas ele falou que nós temos que trabalhar também pela comida que não perece, que nos dá a vida eterna. Que nos dá a vida eterna. Você entende isso ou não? Então, ser cristão não é alguém desligado da Bíblia, que só abre ela de domingo. É alguém que sempre tem um tempinho, uma paradinha, para dar uma olhadinha. Olha, 5 minutos que você gastar num versículo, não é nem gastar, é ganhar 5. Parar ali, meditar, dar uma paradinha, não é fazer uma leitura assim, ó. Nossa, que bonito, o que se leu? Fala o versículo de cor. Acho que é esse aqui, ó. Nem memorizou o que leu. É pegar e mastigar, ruminar. Só 5 minutinhos num dia. Examinar as Escrituras. Trabalhar e não pela comida que perece. Nós estamos trabalhando muito e precisamos pelas coisas que perecem. Continuando. Capítulo 6 de João, onde nós estamos. Nós lemos o 27. Agora vamos para o 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade do Pai? Qual é o anseio do coração de Deus? É que aquele que acreditar no Filho tenha a vida eterna. É isso que está dentro do coração de Deus. Versículo 47 agora, no mesmo capítulo. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Capítulo 10 de João. Vamos lá, 10, 28. Versículos que a gente lê sempre aqui. 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço. Elas ouvem a voz e ele conhece as ovelhas. Elas me seguem. O que ele faz? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais ou nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai quem as me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então o que ele está dizendo? Que ele conhece as ovelhas dele. E o que ele veio dar para as ovelhas dele? Eu lhes dou a vida eterna. E nunca hão de perecer. Por isso que eu digo, uma pessoa que é salva verdadeiramente, nasceu de novo, foi comprada pelo sangue da cruz, nunca perderá a salvação. Por quê? Porque não depende dela a manutenção da salvação, depende de Jesus Cristo, que disse:
nunca ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu dou a vida eterna, nunca hão de perecer. Se ele diz que nunca perecerão, é porque nunca perecerão. Então olha quanto que Jesus falava da vida eterna para esse povo. Quanto Jesus falava da vida eterna para os discípulos. Vamos mais um pouquinho para frente. Capítulo 12 de João. Vamos lá, vira páginas. 12. 50. Versículo 48. Vamos lá. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é esse que me tem prescrito o que falar, o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, eu falo. Então ele falou assim, olha, quem me rejeita a mim, não está rejeitando a mim. Está rejeitando quem? Aquele que o enviou, está rejeitando a Deus. Jesus é o elo, é o caminho, é a única porta. Eu não chego a Deus se não for por Jesus. Então, quem rejeita Jesus não está rejeitando Jesus, está rejeitando o Pai que o enviou. E qual é o mandamento do Pai? O mandamento do Pai é esse, a vida eterna. Então olha o coração de Deus, olha, em cada capítulo de João, você vê Jesus falando vida eterna, a vontade do Pai, eu lhes dou a vida eterna, vai herdar a vida eterna, olha como Jesus pregava a vida eterna, o tempo todo. Capítulo 17 de João, vamos lá, olha quantas referências que fala da vida eterna só em João. Versículo 1 e 2, tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É eu conhecer a Deus como único Deus verdadeiro, viver eternamente com Ele, reconhecer Jesus que foi enviado para Ele, viver eternamente com Ele, é isso que Deus quer. Qual é o coração de Deus? É ter uma família com muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo, reinando nos lugares celestiais com Ele. É um pai com muitos filhos semelhantes a Jesus, uma grande família, uma grande nação de irmãos espirituais, explorando todo o universo que Ele criou para nós, nós herdando tudo aquilo que pertence a Deus. É isso que Deus quer. É por isso que Deus se encarnou e veio em forma de homem. É por isso que eu afirmo que esse evangelho materialista só fala em dinheiro, em prosperidade, em comer o melhor. Só fala, você se cansa de me ouvir falar isso, mas eu preciso falar, porque tem gente na internet que precisa ouvir. Esse falso evangelho das coisas terrenas não é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho humano. É o evangelho terreno que desvia a pessoa da verdade. Desvia a pessoa da verdade. Romanos 6, vamos lá, vamos para Romanos agora. Romanos 6. Vamos ler 22, mas a tônica é o 23. Agora, porém, libertados do pecado. Ah, que coisa boa que Paulo está dizendo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Jesus aniquilou o pecado pelos sacrifícios de si mesmo. Então o pecado para nós que somos salvos não tem mais poder de nos separar de Deus. Porque o pecado para nós já foi aniquilado na cruz. O que faz separação entre Deus e os homens? A Bíblia diz, os pecados que é entre eles. Mas só que agora esses pecados foram removidos. E o pecado não tem mais poder de separar um crente verdadeiro, salvo de Deus. Não tem poder mais.
Então, olha lá, agora, porém, libertados do pecado, transformados, nós somos transformados por Deus em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é dado de graça para aquele que crê, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E onde está a vida eterna? A vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, para ficar bem gravado, qual o propósito principal de Deus? Quando Deus olha o homem que está perdido, que tem uma vida curtíssima aqui na terra, que se morrer sem ser salvo, está perdido eternamente. Irmãos, é duro falar, mas essa é a verdade. E que se morreu salvo, está salvo eternamente. Então o propósito principal de Deus é chamar o máximo possível dessa gente para crer em Jesus Cristo. Então por isso Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer já será condenado. Então o objetivo dele principal é dar a vida eterna àquele que acredita, e gratuitamente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos lá. Falta pouquinho agora. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 16. Paulo está falando a respeito de si mesmo. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal pecador que ele afirmou antes, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Rei eterno, imortal, invisível. Olha aqui, daqui que veio essa música. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E como você está em Timóteo no capítulo 6 dessa mesma carta, onde Paulo diz no versículo 11. Não, vamos ler aqui do versículo 7 em diante, porque esse texto aqui ninguém na televisão vai ler para vocês e pregar. Quem só fala em prosperidade odeia que está escrito isso na Bíblia. Acho que ele arrancou essa página, porque Paulo, que era um dos maiores apóstolos, falou isso. Ó, versículo 7 de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Olha lá, diz assim: 1 Timóteo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ah, não, está amarrado, é maldição isso. Não, tá na Bíblia nada isso. Meu Deus é o dono do ouro e da prata. Eu sou filho do rei, sou dono do mundo. Vou ler de novo. Versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você está vestido? Ah, pastor, mas minha calça jeans é aquela de 30. Tem que ser a de 300. Estou infeliz. Você entende isso ou não? Ah, pastor, eu estou com um carro só 2015. Eu quero 2016. Se você puder, é bom. Mas você está comendo, está vestido. Olha como a nossa carne é. A nossa carne é uma coisa monstruosa. Ela reclama de tudo, é insatisfeita com tudo. Fala a verdade. Murmura de tanta coisa. É inquieta e ela é fascinada pelas cores do mundo. É atraída por tudo que é colorido, que é bonito. Fala a verdade. Mas olha que Paulo diz:
Se você consegue, no momento de crise, viver isso com alegria, você cresceu espiritualmente. Porque olha lá, nada temos trazido para o mundo e não vamos levar nada desse mundo. Tendo sustento e com que nos vestir, ele só está falando isso. Você tem o que comer, tem o que vestir, estejamos contentes. Se você puder ter mais, amém. Mas e se não puder, está comendo, está vestido, esteja contente. Agora Paulo disse isso aqui, ó, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. É a Bíblia que está dizendo isso aqui, não sou eu, não vou ler de novo. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Por que caem na tentação? Hoje foi dia de votação, né? Quantos políticos, crentes, pastores, que quando você viu na campanha, não, eu vou entrar, nós vamos mudar isso, isso e aquilo, quem mudou foi ele, se corrompeu. Fala a verdade. De igrejas famosas. Quais igrejas famosas que você vê hoje no Brasil com o nome sujo na Lava Jato? Tem ou não tem? Cai na tentação. Cai na cilada, entra lá como um cristão verdadeiro, sai de lá como Caim. Vai matar o irmão. Vocês estão entendendo ou não? Hã? Cai em tentação e cilada, porque olha, pensa bem, a pessoa cheia de dinheiro não tem limite para ela, ela compra o que quer, faz o que quer, viaja para onde quiser. Tudo que a carne quiser ela vai fazer, é uma facilidade, é isso que a carne gosta. Então, para se obter isso, vai cair em cilada, vai cair em tentação. Olha as nossas autoridades que se corromperam, afundaram o Brasil nesse buraco. Tudo corrupto. Ué, eu ia falar um nome aqui, é problema, né? Não vou falar. Mas, dizia que era das... Não vou nem falar o nome da igreja, quase que eu falei, não falei. Aparece até com foto abraçado com quem faz programa de televisão. Não era corrupto? Não caiu? Tudo corrupto. Por quê? Olha aqui, ó. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro, ó, a pessoa fala assim, eu não amo dinheiro. Duvido que não amo dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está escrito isso aqui na palavra de Deus ou não? Está escrito, é verdade. Tu, porém, homem de Deus, ele está falando isso para Timóteo, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Esse é o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamados, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. O que Paulo fala para Timóteo? Foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, né? O amor, a fé, a constância. Seja manso. Combate, esse que é o grande combate da fé. E toma posse. A única coisa que aparece para tomar posse aqui toma posse é a vida eterna. Toma posse. Como tomar posse da vida eterna? Não, da bênção. Vocês entendem ou não? Toma posse da vida eterna, acredita, seja assim. Esse é o 6:12. Agora vamos voltar onde começamos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, já está aí mesmo, já está do lado. Vamos ler de novo, versículo 9 em diante. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha lá, não, as nossas obras não resolveram nada, não tiveram participação, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só
destruiu a morte. Por isso que Hebreus 2,14 fala, aquele que tinha o poder da morte, não tem mais, porque Jesus Cristo destruiu a morte na sua ressurreição, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, trouxe a vida e a imortalidade. A imortalidade, o que o Evangelho te oferece? Te oferece a imortalidade através do Evangelho. Continuando, aí Paulo fala, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora orienta Timóteo. O que ele orienta Timóteo? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo fala o que para Timóteo? Timóteo, você aprendeu o Evangelho, mantenha esse padrão, guarde isso, siga isso, mantenha o padrão das sãs palavras, não se desvie disso, é isso que temos que manter. E ele fala, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então ele trouxe a imortalidade. Meus irmãos, o que sois a vossa vida? Não tenha medo disso que eu estou te dizendo. Sois como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Agora você que crê. Às vezes você está passando um período de aflição, inquietação da carne, um período de necessidade, uma luta, coisas que não se desenvolvem na sua vida, marcas que você passou errado no passado e está numa aflição. Aquele que crê vai ter a vida eterna. Acredita nisso ou não? Já tem um programa dentro de você que nasceu de novo. E qual é? A vida eterna. Então ele trouxe a luz e a imortalidade mediante o Evangelho. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e terminar.